Bolsonaro, já tinha começado em 2019 e que a gente logo de cara percebeu que ia ser diferente, assim, nas primeiras semanas de governo Bolsonaro. A gente já fez algumas matérias, eu fiz especialmente umas matérias sobre o MEC, que você já viu que a coisa ia ser, assim, completamente diferente de tudo que a gente estava acostumado. Quantas mortes o senhor acha que é aceitável? Fala de eu sou governo, tá vendo? Presidente, mais uma coisa, como que foi Os dados são do Ministério da Saúde, presidente. Eu acho que teve gente que no governo sofreu muito mais, quem estava acompanhando o Bolsonaro mais de perto, mas no MEC, vamos lembrar, né? A gente teve Ricardo Vélez Rodrigues, Abraham Weintraub, depois a gente teve o Milton Ribeiro, uma sequência de ministros muito distantes aí do debate educacional, cada um a seu estilo. Coisas impensáveis há alguns anos, de não receber uma resposta da assessoria de imprensa do MEC, acontece rotineiramente. E aí, no meio do governo Bolsonaro, vem a pandemia, né? A pandemia representou um momento muito histórico para o Brasil, para o mundo todo, mas para o Brasil em especial, né? A gente não teve nunca uma geração na história recente que ficou 1 ano e meio sem aula, né? 1 ano e meio distante da escola, né? Acho que esses últimos 2 anos eles foram muito importantes para o Brasil para mostrar o quanto a gente é um país segregado, né? E, jornalisticamente, muitas histórias vieram à tona e isso foi positivo. Acompanhar esse drama das famílias, acompanhar esse drama dos estudantes, dos educadores, foi um momento realmente muito complicado, né? Você irá pesquisar sobre 3 patrimônios materiais e 3 patrimônios imateriais do Distrito Federal. Vamos aos materiais primeiro. Quando se falou de trabalhar de forma remota, um grande desafio, porque na nossa comunidade, na época da Covid, não tinha internet. Como se trabalha isso? Que a maioria das nossas crianças, dos nossos pais, não tem celular, não tem internet. Então, isso foi um dos grandes desafios e as grandes dificuldades que nós tivemos. Só que o que piorou foi muita coisa, principalmente a parte da interação social dos alunos, a defasagem no processo de aprendizagem, principalmente na primeira infância e no ensino médio também, nos terceiros anos, a falta de acesso à internet que possibilitou que os alunos não assistissem essas aulas, e o acesso de telas também para aqueles que conseguissem assistir, e a motivação para assistir às aulas. Eu costumo dizer que depois dos jornalistas que cobrem saúde, só os jornalistas de educação trabalharam mais na pandemia, né? Era muito trabalho por causa da crise educacional, por causa das escolas fechadas, por causa dessa nova educação que foi surgindo aí. A gente teve que começar a fazer muita coisa remotamente, como muita gente, né? Por uma questão de segurança, a rádio praticamente está toda em casa. Outro desafio é lidar com a rotina da casa mesmo, né? Essa questão de conciliar todas as tarefas domésticas, conciliar as distrações de casa também, né? Porque, gente, a geladeira é logo ali, né? E a cama é logo aqui. Meus filhos são pequenos, têm 4, 7 anos, então eles estão esperando a gente para brincar, ou esperando a gente para ajudar em alguma atividade, ou você tá no meio de uma entrevista e eles te chamam porque ele quer fazer xixi. Desculpe, Beatriz, eu preciso só pedir pro meu filho mais velho ajudar minha filha. Eu moro no centro de São Paulo, muito próximo do Minhocão. Gravar daqui é sempre um desafio. Aqui em casa eu testei várias configurações de estúdio e acabei tendo que entrar no guarda-roupa, não tem conversa. Tenho uma enorme honra de estar no 5º Congresso Internacional de Jornalismo e Educação do GEDUCA, esse grupo. O congresso se tornou remoto, que era um momento que a gente adorava para networking, para conhecer outros jornalistas, para conversar com as fontes. Sempre o nosso congresso sempre foi de agregar não só jornalistas como pessoas da educação. Isso a gente perdeu, né, na pandemia. Então acho que o congresso da GEDUCA chega numa hora correta, numa hora certa, vai estar à beira da eleição, para que a gente consiga fazer o que a sociedade precisa, que olha, a gente vamos ter 1, 2, 3 projetos de poder, projetos de país, vamos tentar olhar isso ao mesmo tempo em que a gente avalia, repercute, critica o que pode ser esses projetos e o que está sendo o governo até agora, né? Eleição é esperança, né? E eu acho que esta eleição é uma eleição que carrega mais esse significado do que qualquer outra, por conta do que a gente
passou nos últimos anos pela pandemia e pela crise econômica que foi agudizada pela guerra. Então, é a conjunção desses fatores que faz com que a gente esteja vivendo um momento particularmente difícil e que uma mudança de rumos, né, uma decisão coletiva sobre os rumos que o país vai tomar ganhe esta conotação de esperança, né, de uma maneira mais aguda. Então, acho que o nosso papel é de trazer informação, checar a informação e fazer com que as pessoas reflitam um pouco mais de para onde a gente quer ir. A cobertura jornalística e de educação, especialmente nesses últimos anos, mostrou que sim, é possível fazer jornalismo de impacto, de ir atrás dos seus ideais e mostrar para a sociedade que a gente está fazendo um papel muito digno aqui como jornalista e a gente está fazendo o nosso papel. E acho que esse congresso aqui serve para a gente reunir essas pessoas que também estão com esse sonho de querer fazer uma coisa, de fazer a diferença. Acho que assim, a gente viveu tempos muito difíceis, né? E quando eu digo a gente, estou dizendo a gente jornalistas, a educação, o país. Então dá muito medo, né, das coisas não entrarem no eixo, né, no próximo ano. A gente pensa, tem muita coisa para consertar, né? Acho que a gente tem muita coisa para discutir nas eleições e o nosso papel é esse. As candidaturas não farão isso. Quem vai fazer essa discussão qualificada é o jornalista.